Sanetsu, um estudante do ensino médio, estava conversando com seu amigo, Kazuhiko, que como sempre está muito animado, ao contrário de Sanetsu, que odeia as aulas de informática. Sanetsu diz que não é muito bom nas aulas de computação. Já Kazuhiko pergunta pelo seu amigo, Ryuta, que como sempre está muito atrasado. Enquanto o sinal da aula toca, e o professor pede para que todos liguem os seus computadores, pois a aula já vai começar. Mas quando Sanetsu liga seu computador, uma mensagem estranha aparece na tela. Sanetsu pergunta ao seu professor qual o significado daquela mensagem misteriosa e sem sentido, e no computador do professor, a mesma mensagem apareceu, mas ele achou que era apenas um protetor de tela do Windows, e clicando em qualquer tecla, a mensagem sumiu. Então seu amigo Ryuta, que estava atrasado para a aula, finalmente apareceu. No final do dia, Sanetsu e Ryuta se despedem de Kazuhiko, e hoje Sanetsu não vai jogar com Ryuta, e vai direto para sua casa, pois é o aniversário da sua falecida mãe. Ryuta pergunta a Sanetsu se seu pai ainda vive no exterior, e Sanetsu responde que sim, e a única coisa que ele faz é mandar dinheiro para Sanetsu sobreviver. Ryuta diz que se ele estiver com problema, pode contar com ele, já que são melhores amigos. Mas Sanetsu, ao ver a cara do Ryuta, o manda morrer. No dia seguinte, a televisão que Sanetsu comprou ano passado não estava funcionando, nem mesmo as várias tentativas de ligação para o seu pai foram atendidas. Enquanto Sanetsu estava se direcionando para o colégio, a cidade estava em um absoluto silêncio e vazia. Então, Sanetsu se lembra do seu amigo Ryuta e decide ir buscá-lo. Mas chegando em sua casa, não havia ninguém. Sanetsu decide ver se Ryuta não estava dormindo, já que seus pais saíram para trabalhar. Mas na janela da varanda, Sanetsu vê algo realmente assustador. Seu amigo Ryuta estava morto. Então, Sanetsu gritava desesperadamente pelo seu amigo, mas acaba recebendo uma ligação. E essa ligação não era do seu pai, era do seu amigo, Kazuhiko. Sanetsu fala sobre Ryuta, que está supostamente desmaiado dentro de casa, mas Kazuhiko pede para que Sanetsu escute com bastante atenção suas palavras e diz que Ryuta provavelmente está morto. Chegando no colégio, onde todos os alunos sobreviventes estavam reunidos, Sanetsu se pergunta o que diabos estaria acontecendo, e o presidente do conselho estudantil, Yagihashi, vai direto ao ponto. Yagihashi diz que ninguém sabe o que está acontecendo, seus familiares também foram mortos, e os únicos sobreviventes são eles que ali estão reunidos. Ele ainda pergunta ao Sanetsu que no caminho para o colégio, ele não notou que havia algo estranho na cidade. Ele pergunta se no caminho para cá, Sanetsu viu alguém nas ruas, pois todos os habitantes da cidade, desde crianças a jovens e idosos, estavam mortos. Kazuhiko diz que quando acordou, toda a sua família também estava morta. Yagihashi diz que dentre todos os seus contatos, apenas 10 atenderam. E enquanto falava isso, uma mensagem aparece na tela do notebook. Mas o conteúdo era diferente do de antes, e o professor tenta acessar a internet, mas o sistema de internet foi cortado, assim como o gás, água, eletricidade e os rádios também não funcionavam. Sanetsu pergunta a Yagihashi se ele também viu essa mensagem, mas não só ele. Todos ali reunidos viram a mesma mensagem no dia anterior. Yagihashi pensa em um plano para descobrir o significado dessa mensagem. Ele pede para que todos no dia seguinte juntem tudo que é necessário para a sobrevivência e se reúnam novamente no colégio, pois amanhã eles terão uma resposta para tudo. E no dia seguinte, enquanto faziam a chamada dos sobreviventes, apenas um estava faltando, e esse um era o presidente do conselho estudantil, pois ele acordou morto. Mas antes disso, o presidente deixou a mensagem. De acordo com o presidente, o conteúdo das perguntas feitas pelo computador, no caso, as perguntas de anteontem e ontem, eram de sim e de não. Eles não responderam nada, mas o presidente respondeu. Ontem, ele disse a todos que era um habitante de Saitama, e se alguém morresse por causa dessas perguntas, seria ele ou eles. Sanetsu diz que agora as coisas fazem mais sentido. As pessoas que responderam como não e as pessoas que não viram as mensagens, todos morreram. E enquanto eles falavam sobre isso, uma nova mensagem surgiu na tela do computador. Mas novamente, como antes, essa mensagem era diferente. Ela diz, abre aspas, a fase de teste finalizou e hoje, às 23h40 da noite, iremos explicar as regras do jogo. Naquela mesma noite, todos estavam reunidos. Sanetsu nota que estava faltando outra pessoa, além do presidente morto. Ele também não estava com a turma durante o dia, e provavelmente está morto. Ninguém conseguiu fazer contato com ele, pois o sinal do celular foi cortado, além de não conseguir enviar mensagem. Então, às 23h40, uma mensagem de voz surge para todos. Ele os parabeniza, pois estão vivos por um acaso. Essa voz se apresenta como Imperador. Ele ainda diz que 1 milhão de habitantes está vivo em toda Tóquio. E que, como todos sabem, a fase de teste acabou. E agora, eles irão utilizar um sistema de maioria. E as regras são simples. De acordo com a região sorteada, todos os 1 milhão de sobreviventes
terão que encontrar uma caixa de correio azul ou um computador vermelho e enviar uma pergunta com duas opções. As perguntas que incluem um direcionamento a uma pessoa específica ou perguntas que já foram feitas serão invalidadas. E o prazo desses desafios será todos os dias às 23h55 da noite. E aos 58 minutos, eles irão fazer uma transmissão de leitura para todos. E todos os dias, à meia-noite, dentre as duas respostas, o lado onde estiver a maioria dos competidores irá morrer. Além disso, as áreas sorteadas haverão um total de 65 envelopes, os quais os participantes obterão poderes e privilégios e direitos. Cada um poderá obter um poder, e não é possível trocar o efeito depois da obtenção. E o último sobrevivente terá o direito de se encontrar com o Imperador. Além disso, a primeira área para o jogo foi sorteada e fica em Suginami. Já na manhã do dia seguinte, eles formam um plano. O novo líder da turma será Fushigiro, e o vice-líder será o professor, e o conselheiro da turma será o Sudo. Todos se separam para procurar a caixa de correio azul e o computador vermelho. Às 23 horas, todos irão se reunir novamente para falar sobre o que acharam. Todos os cadáveres da cidade foram retirados das ruas, menos os seus pertences, que ainda continuam no mesmo lugar. Enquanto isso, Sanatsu se encontrava com a líder. Sanatsu irá contar a ela tudo o que pretende fazer daqui em diante. Ele diz que ele mesmo irá derrotar o Imperador. Sanatsu diz a ela que nada adianta sobreviver, se será ele o único no mundo. Para Sanatsu, sobreviver no jogo da maioria não é seu objetivo principal, mas apenas um meio de encontrar o Imperador e o derrotar, assim acabando com essa loucura. Sanatsu ainda aponta mais fatos. O primeiro é, não há garantia que sobrará alguém no final. O Imperador disse: a última pessoa sobrevivente o encontrará pessoalmente. Mas isso se o último sobreviver. O Imperador tem apenas uma regra mínima. Por exemplo, o que vai acontecer quando os resultados forem iguais para ambos os lados? Ambos os lados morrerão? E pelo fato deles poderem visitar o Imperador, isso significa que ele está escondido em algum lugar. Então, Sanatsu só precisa encontrá-lo e acabar com ele. Então, Fushishiro pergunta algo que estava incomodando. Anteontem, pela manhã, o gás, água, eletricidade, internet e rádio foram desativados, mas hoje pela manhã estavam funcionando novamente. Sanatsu diz que na manhã de anteontem estavam todos calmos no colégio. Então Fushishiro responde que isso é por causa do presidente do conselho, pois ele chamou a todos e os forçou a entrar em contato com os alunos do colégio. E graças a isso, eles conseguiram manter a calma. Então Sanatsu percebe algo. Como o presidente, que é de Saitama, chegou em Tóquio, sendo que os trens não estavam funcionando. Além disso, ele chegou no colégio mais cedo do que todos os outros alunos. Então Fushishiro percebe que Sanatsu estava muito pensativo. Então Fushishiro fala o nome de Sanatsu de uma forma muito fofa, deixando Sanatsu todo envergonhado. Fushishiro pede para que ele relaxe, pois ela não sabe quando irão morrer. Então, ela deseja ficar mais próxima de seus companheiros. E Fushishiro ainda diz que não esperava que Sanatsu fosse tão inteligente. Então Fushishiro pega em suas mãos e diz que irá ajudá-lo a procurar o Imperador, deixando Sanatsu super envergonhado. E Fushishiro acaba percebendo que se aproximou demais e rapidamente. Enquanto isso, no colégio, na sala de computação, Jin estava procurando pelo computador vermelho, quando de repente, Sudo aparece colocando a arma em sua cabeça. E Jin pergunta ao Sudo onde ele encontrou o diabo dessa arma. Mas Sudo se recusa a responder e diz que achou jogada no chão. Então Sudo imobiliza Jin no chão e diz que a única forma de impedir esse jogo é matando. Jin pergunta a Sudo se ele realmente irá atirar nele. Então, a tela fica preta e o som de disparo é ouvido por toda a escola. Mas, para surpresa de Sudo, quase todos os membros do grupo estavam no colégio nesse momento e escutaram um disparo. E Azuhiko alerta Sanatsu sobre Sudo, que está andando armado pelos corredores do colégio. Então, o professor chega de carro no colégio para socorrê-los. Mas antes que Sanatsu pudesse sair do colégio, Sudo aponta a arma para sua cabeça, mas é salvo pela Eren, que dá um chute no saco do Sudo. E para surpresa de muitos, ele não teve nenhuma reação. Mas quando Sudo estava prestes a matar o Eren, Sanatsu chuta a arma de sua mão, assim conseguindo todos fugirem. Então Sudo diz que não irá deixá-los fugir, pois está infiltrados nos possíveis lugares onde eles estarão, e termina dizendo o nome do Imperador. Então, a cena corta para Fushishiro e Sanatsu, que estavam conversando na pracinha. Sanatsu conta a Fushishiro sobre seu amigo, que um dia antes da sua morte, ele pediu para que seu amigo morresse, e agora ele se arrepende profundamente sobre ter dito isso a ele. E por isso, Sanatsu jurou vingança pela morte de seu amigo. Fushishiro pede para tirar uma foto com Sanatsu, e eles acabaram perdendo as horas. Então, eles entraram dentro de uma loja de roupa. Então chegou a hora das perguntas, e a pergunta é: homem ou mulher? Então, Sanatsu e Fushishiro fazem uma promessa. Quem sobreviver irá atrás do Imperador e irá derrotá-lo. E às exatas meia-noite, em ponto, Sanatsu cai morto no chão, enquanto Fushishiro gritava o nome do Imperador.